tive que terminar antes, porque senão vai ficar muito tarde, eu preciso dar intervalo agora. Aleluia, amados irmãos. Vamos lá então, quase encerrando a nossa imersão. Pois é, mas ainda estará conosco o pastor Gilberto. Então, sem dúvida nenhuma, vamos encerrar depois com ele. Com chave de ouro, nosso supervisor. E tenho certeza que ele tem uma palavra do céu. Irmãos, quero compartilhar uma palavra com você. Eu estava mostrando hoje de manhã para o Gustavo, antes dele levar o pastor Washington, o título da minha palavra, porque ele falou sobre isso. E o título da palavra é As Bênçãos de Abraão. Então, eu e você, nós já somos abençoados com as bênçãos de Abraão. A palavra de Deus diz isso. Eu separei alguns versículos para falar sobre essas verdades. E também quero falar com você hoje por que, muitas vezes, ou talvez no seu caso, você não desfruta completamente de todas as bênçãos de Abraão. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar você é o que nós já ouvimos até aqui. Então, o Júlio ontem, ele nos falou sobre resiliência, disciplina, constância, não termos desculpas, sobre propósito, encontrarmos o porquê, fala em servir, em liderar, em se envolver com a igreja. Então, irmãos, eu ontem, eu confesso para os irmãos que eu estava sentado aqui, ele estava ministrando, e eu já sabia, assim, de par da vida dele, mas conforme ele foi ministrando, eu descobri uma coisa. Nós fizemos pouca coisa, João. Nós fizemos pouco, nós temos muito tempo ainda vago na nossa vida. Então eu já estava pensando aqui que eu preciso fazer mais algumas coisas, envolver os discipuladores, em mais algumas coisas, assim, né? Nós estamos meio... Porque, poxa vida, ele faz tanta coisa, e o dia tem 24 horas para ele, tem 24 horas para mim, tem 24 horas para você. Então significa que nós precisamos correr mais. Por quê? A palavra diz que nós iremos correr como aqueles que vão a cavalo e não vamos nos cansar. Então nós precisamos correr, não é andar, não é caminhar, é correr. E ele falou sobre isso. Então, realmente ontem, durante a ministração dele, fiquei pensando, que desculpa que eu posso dar? Não tem mais nenhuma, né? Ele matou todas as desculpas ontem à noite, ele acabou com todas. Então, nós iniciamos hoje pela manhã sabendo que não temos nenhuma desculpa. Eu sei que talvez você pense que ainda tem alguma na manga, mas não tem. E aí o pastor Washington hoje falou sobre mudança de crença, né? Crer na palavra de Deus, cremos na cura, cremos na salvação, cremos que somos filhos, mas quando chega na hora da prosperidade, parece que não conseguimos crer de uma maneira sobrenatural. E é isso que eu quero falar com você hoje, sobre uma mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade, ela é fundamental. Por isso que Romanos, eu quero citar alguns exemplos para você hoje na palavra sobre isso. Por isso que Romanos fala, e não vos conformeis com este século. Então, nos conformeis, não tome a forma. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber, qual é a forma do mundo, com este século. Século é o presente século, é o momento. Então, quem é o Deus desse século? É o dinheiro. O dinheiro é o Deus desse século. É o Deus de todos os tempos, tirando Deus, tirando Jesus. Por isso que Jesus, ele diz, olha, não podeis servir a Deus e as riquezas. Porque há um Senhor só, você vai se devotar a um e recusar outro. Então, mas por que eu estou dizendo, pastor, mas peraí, eles falaram que nós precisamos ser prósperos, é verdade. Mas lembra que o pastor Washington falou? Ou você governa o dinheiro, ou ele governa você. Então, isso é tão importante, porque no mundo, o dinheiro é quem governa. Mas nós somos a igreja. Então, quem governa nós é Cristo. Quem governa os recursos somos nós. Nós precisamos reinar sobre a área financeira. Então, isso nós precisamos de uma mudança de mentalidade.
Por isso que Paulo diz que nós não devemos tomar a forma deste século, mas transformar pela renovação da nossa mente. Então nós cremos em Jesus, aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, então agora a nossa vida é salva. Mas a nossa mente ainda, ela vem com os padrões, os rudimentos velhos. E nós precisamos mudar essa mentalidade, para pensar exatamente como Cristo, agir como Cristo, aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, uma vez que a palavra diz que eu e você fomos feitos reis e sacerdotes, então nós devemos servir como um sacerdote e reinar como um rei. Rei exerce governo, liderança em todas as áreas da sua vida, inclusive a financeira. E aí, irmãos, veja que nós não reinarmos financeiramente, nós não sermos prósperos, precisa gerar em nós o inconformismo. Precisa gerar. Então, veja bem, mas o que é o inconformismo? Nós vimos nas palavras que não é trabalhar mais. Porque trabalhar mais não é o resultado. Mas o inconformismo é você chegar diante do Senhor e assumir esse inconformismo. Dizer, Senhor, não. A tua palavra diz que o Senhor se fez pobre para me tornar rico, então agora eu não me conformo em viver uma vida pobre, porque o Senhor me fez rico, o Senhor me fez para prosperar. Então agora isso gera em mim um inconformismo, e eu faço com que eu vou diante do Senhor, e isso vai gerar um poder na minha vida, que vai transformar a minha maneira de pensar, que vai transformar os meus hábitos, o meu dia a dia, e então agora eu começo a acessar as riquezas do alto. Você entende? Então, você não tem recurso, você não deve usar isso como pretexto, como desculpa. Então, muitas vezes, o que o mundo faz? Ele se esconde disso. Então, o dinheiro, ele governa. Você sabe que o dinheiro, ele governa de duas maneiras. Não é tendo muito dinheiro, é na escassez. Então, não é uma pessoa que tem muito dinheiro, ela é escrava pelo dinheiro. Não, é aquela que não tem. Ela é escrava pelo dinheiro, porque ela nunca tem, ela nunca pode fazer nada, ela nunca consegue comprar nada, porque ela não tem. E agora, na mentalidade do mundo é o quê? Eu preciso trabalhar mais, porque eu preciso ter recurso. Mas a mentalidade do Senhor da palavra é que nós já somos abençoados com as bênçãos de Abraão, já somos prósperos. Então eu preciso crer de acordo com a palavra, e não conforme o mundo. Então eu não posso ser escravizado pelas coisas do mundo, inclusive na área financeira. Agora, o Senhor tem prosperidade? Claro que Ele tem. E nós devemos ser prósperos? Claro que sim. Então a nossa mentalidade precisa mudar. E eu quero falar com você sobre algumas pessoas da palavra. A primeira eu quero te mostrar as bênçãos de Abraão. Gálatas capítulo 3 nos fala sobre isso, versos 6 a 9. É onde nós entendemos a nossa bênção. E Abraão diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Tem alguém aqui de fé? Então, nós somos de fé. Se nós somos de fé, nós somos filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios éramos nós. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aleluia, amém? Então, veja que Abraão foi abençoado? Foi, nós somos. Com o quê? Com as bênçãos de Abraão. É interessante porque a Bíblia ela não diz que nós somos abençoados com as bênçãos de Davi, nem com as bênçãos de Saul, não, com as bênçãos de Abraão. Abraão. Por quê? Porque foi o primeiro a ser justificado pela fé. Nós somos justificados pela fé. Então, uma vez que eu e você somos justificados da mesma maneira que Abraão, somos filhos de Abraão, nós já somos abençoados com o crente Abraão em Cristo Jesus. Bom, qual é essas bênçãos então? Que estão sobre Abraão e que estão sobre a nossa vida. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim, ora,
Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Você acha pouco essa bênção? É o Senhor falando para você assim: Fabinho, de ti eu farei uma grande nação. Eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome. Ele falar o teu nome está dizendo isso. Essa é a bênção. A bênção de Abraão é essa. Agora, quando nós pensamos como o mundo, nós pensamos, não pode. É porque muitas vezes nós achamos que humildade é nós não termos recurso, nós vivermos uma vida quase que miserável. Deixa eu dizer algo para você, não tem nada a ver com humildade. Humildade é você reconhecer quem você é. Isso é ser humilde. Então, veja bem, se você reconhece que você é filho de Abraão, você é próspero, você é filho de Deus, amado, justificado, perdoado, redimido, abençoado, isso é humildade. Então, se eu chegar a me apresentar, perguntar quem é o Senhor, eu disse, eu sou Valdeir, filho de Deus, abençoado, justificado, redimido, filho amado, próspero, abençoado. Eu estou sendo humilde. Mas no mundo isso é arrogância. Mas isso é humildade. Estou reconhecendo o que a Bíblia diz. Ah, está se achando agora, pastor? Não estou me achando. A Bíblia diz isso ao meu respeito. Então, isso é uma mudança de mentalidade. Nós precisamos crer dessa maneira. E aí agora o Senhor, então, ele abençoa Abraão dessa maneira. Está dizendo, olha, de ti sairá uma nação, eu vou te abençoar, vou te engrandecer o nome. Se tu uma bênção. Diga comigo, se tu uma bênção. Então, aqui está o propósito. Então, nós estamos falando de propósito de prosperidade, é para quê? Para nós sermos uma bênção. E, então, é melhor dar do que receber. Diga comigo, é melhor dar do que receber. Então, diante do Senhor, você chega para receber. Mas, fora isso, tem um coração para dar. Dar é sempre melhor do que receber. Então, quando o Senhor ele abençoa Abraão, ele já dá o propósito para que seja uma bênção, para que Abraão seja uma bênção. Isso é para mim e para você. Eu e você, nós já somos abençoados para abençoar. Então, por que a nossa mentalidade precisa mudar, irmãos? Porque é uma mentalidade de escassez que sempre vai faltar. Sempre. Se entende? É um medo que vai faltar recurso. Qual é o problema de eu ter medo que vai faltar recurso para alguma coisa? É porque, em outras palavras, eu estou dizendo, Deus não é poderoso o suficiente para me sustentar. Deus não é poderoso o suficiente para me prosperar. Deus ele não tem poder suficiente para cumprir as suas promessas. Esse é o problema. Por quê? Porque eu não consigo confiar no Senhor. Então, mas essa é qual mentalidade? É a mentalidade do mundo, que confia no quê? Na força do seu braço. Mas nós confiamos naquele que não dorme, no nosso Pai, Deus eterno, todo-poderoso. Amém? Isso nós precisamos compreender. Então a nossa mente precisa mudar, para que nós possamos confiar no Senhor completamente, sem reservas. É confiar sabendo que aquele que nos chamou, para dentro de um propósito, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos crer nessa verdade. Você crê nela? Nós precisamos andar nela. E então, nós entendemos que abençoar é melhor do que ser abençoado. Nós entendemos que dar é melhor do que receber. Porque agora, o motivo de nós sermos abençoados é abençoar. Então, preste atenção. Deixa eu dizer algo para você. Quando você aceita Jesus, o Senhor te dá um comissionamento. Sim ou não? Sim, e de pregar o evangelho. Sim ou não? Então você recebeu vida dele. Agora ele espera que você faça o quê? Que você abençoe. Gerando vida em outras pessoas. E agora você acha que no seu recurso financeiro é como? Ele abençoa você no seu recurso financeiro. E aí ele quer que você faça o quê? Que você abençoe. Que você seja uma bênção. Então, agora quando eu entendo que eu sou um mordomo, e não o proprietário,
então agora eu me torno um canal, eu recebo a bênção e me torno abençoador. Eu recebo a bênção e me torno abençoador. Esse é o ciclo. Agora eu sou um mordomo. Agora minha mentalidade mudou. Do mundo é reter, mas a de Deus é ser um abençoador. Amém? Você está conseguindo compreender? Bom, vamos seguir aqui. Mas agora, eu quero mostrar para você que o Senhor chama Abraão, e ele faz essa promessa. Isso está lá no verso 1 e 2. E Abraão, ele vai, ele sai, ele crê no Senhor, e depois você vai ver que isso lhe é imputado por justiça, mas vai ter um momento na vida de Abraão e que ele retrocede. Ele fica com medo. Então, nós pregamos alguns domingos atrás sobre o medo. O problema não é você ter medo, é o que você vai fazer com o medo. E aí, quando você chega no verso 10 de Gênesis 12, diz que houve escassez naquela terra, houve fome, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Deixa eu te explicar algo. Na palavra, Faraó aponta para Satanás, o Egito para o mundo. Nenhum momento da palavra fala que alguém subiu ao Egito, sempre desceu. Sempre que você quer buscar andar da maneira que o mundo anda e fazer o que o mundo faz, você desce, nunca sobe. Você sempre desce, sempre retrocede. E é exatamente isso que Abraão fez. E veja, ele quer ficar ali. Por quê? Porque lá no Egito havia o rio Nilo, que ainda há hoje. Então todos os lugares podiam haver escassez de água, mas no Egito não. Então agora, Abraão, ele ouve do Senhor: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar, e em ti serão benditas as nações de toda a terra, e ele vai. Mas ele chega num ponto, ele, puxa, não sei, está seco, hein? Sei não se eu vou ter comida, eu acho que vai faltar recurso. O que eu preciso fazer? Eu preciso descer para o Egito. Ei, presta atenção. O que muitas vezes acontece com você? Deu uma apertada. Não vou conseguir na célula porque preciso fazer serão. Não consigo no culto porque eu tenho que trabalhar. Não consigo fazer o cursão CTL por causa disso, por causa daquele outro. Não dá, porque preciso. Veja bem, nós descemos para o Egito. Presta atenção, irmão, não estou te condenando, mas só estou te mostrando. Você entende? Que isso é retroceder na fé. É quando nós retrocedemos. Então Abraão fez isso, ele fez. E aí agora, deixa eu te explicar. Eu não posso ler todo o texto, porque eu não tenho muito tempo. Mas ele precisa mentir, ele mente que a sua esposa não é a sua esposa, com medo que matem ele. Diz que é sua irmã. Faraó olha para ela e toma ela como mulher. Olha que loucura. O Senhor precisa punir Faraó e falar com Faraó. E ele diz: rapaz, ela é casada. Faraó chama ele: o que você fez, homem de Deus? Aí você trouxe um caos para nós. Vai-te embora. E Abraão desceu para ficar, mas o Senhor não permitiu, porque lá não era o lugar dele. Ei, presta atenção. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos mais desse mundo. Vivermos no padrão desse mundo, nós estamos fora do propósito que o Senhor nos chamou. Você entende? Porque a nossa mentalidade precisa mudar. Porque a nossa mentalidade, ela precisa ser das regiões celestiais, que é da onde nós habitamos. Já estamos assentados com o Senhor Jesus. E aí então, agora Abraão sai de lá. Agora, ele aprende a lição, claro, ele aprende a lição, mas Deus, ele é aquele que confirma todas as coisas. Por quê? Porque lá em Gênesis 14, eu não vou conseguir, eu vou ler esse texto com você, que ele é importante. Projeto para mim, Gênesis 14, 18. Veja que tudo isso é uma sequência. Logo depois daqui, de Gênesis 12, 10, quando Abraão então sai depois do Egito, a palavra diz que o Senhor enriqueceu Abraão, enriqueceu Ló, que estava junto, e eles precisam se separar, porque não dá mais para conviver de tanta coisa que eles têm. E aí lá no verso 18, um pouco antes disso,
quatro reis invadem Sodoma e Gomorra, levam todas as riquezas, levam todas as pessoas e levam Ló. E aí então chegam para Abraão e dizem, olha, levaram teu sobrinho Ló a cativeiro. E aí Abraão pega 318 homens capazes e vai atrás, derrota os 4 reis, traz o povo de volta, traz os despojos de volta, e aí quando ele chega, ele está numa batalha cansado. E aí a palavra nos fala assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Presta atenção, Abraão venceu? Não, Deus entregou. Presta atenção. Irmão, não queira vencer na vida, porque você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. O problema é quando você quer vencer. Porque quando você quer vencer, você quer fazer na força do seu braço. Você entende? Então a nossa mentalidade é de uma posição. Nós já estamos na posição de mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós não iremos vencer, já somos vencedores. E aí então, agora, Melquisedeque, ele já sai falando. Olha, bendito seja Abraão, ok, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja Deus, que entregou os seus adversários. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então agora, Deus pediu o dízimo para Abraão? Não pediu. Mas Abraão entendeu. É verdade. Não tinha como eu e 318 homens derrotar 4 reis que derrotaram 2 cidades. Então realmente Deus me entregou. Se Deus me entregou, eu estou agora consagrando essa vitória a Ele. Estou dizendo que essa vitória é dele realmente. E Ele deu os 10%, que simboliza o todo. E então disse o rei de Sodoma a Abraão, dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Aqui é um grande detalhe. Primeiro, ele come do pão e do vinho, que aponta para Cristo. Mas depois vem a tentação. Depois vem. Por quê? Porque o rei de Sodoma, ele diz, olha, faz o seguinte, só me dá as pessoas. A riqueza pode ficar toda ela com vocês. Toda, completamente. Absolutamente toda a riqueza pode ficar para você, Abraão. Você imagina, Abraão já era riquíssimo, agora ele ficar multimilionário, bilionário com toda a riqueza. Então, muitas vezes, as pessoas elas querem uma riqueza que o mundo dá da maneira que o mundo dá. Mas olha a postura de Abraão. Mas Abraão lhe respondeu, levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Então Abraão, ele tinha algo completamente claro agora no seu coração. Quem abençoa? Deus. Porque ele teve uma experiência, ele desceu no Egito, não deu certo. Agora ele tem uma realidade, quem me abençoa é Deus. E uma vez que ele me abençoa, eu não preciso viver no padrão do mundo. Eu posso viver no padrão celestial, porque eu sei quem é o meu provedor. Então, veja, irmãos, pastor, então eu não devo trabalhar. Não, você deve trabalhar. Com certeza, todos nós. Agora, não é na força do seu braço que você vai prosperar. É o Senhor quem prospera você. Mas, então agora a glória toda é dele. É, exatamente isso. É isso que te livra do jugo de tentar conquistar algo. Você pode viver os seus dias em paz, porque o Senhor é quem prospera você. Em todas as áreas. Para quê? Para você ser uma bênção. Lembre-se sempre disso. Se você quer reter, tudo fica retido. Mas se você se torna um canal, a bênção flui na sua vida. Então agora, veja que Abraão ele tem essa experiência. E aí, nasce Isaac. Isaac vai ter uma mesma experiência. Uma mesma experiência. Em um momento de escassez, a Bíblia não diz que ele disse que ia descer para o Egito. Mas ele deve ter pensado, ele deve ter cogitado, porque o Senhor conhece o nosso coração e esquadrinha os nossos pensamentos. Claro que sim, porque olha o que a palavra nos fala em Gênesis capítulo 26, verso 1. Sobrevindo fome
a terra além da primeira vida nos dias de Abraão. Então, quando houve seca, houve fome na terra, Abraão fez o quê? Ele desceu para os rudimentos do Egito. Desceu. E aí agora a palavra diz que houve no tempo de Isaac uma fome maior do que no tempo de Abraão. Maior, mais intensa, uma escassez mais intensa. Sabe, mais dura mesmo do que aqui Abraão viveu. E então foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Eu acho isso interessante. Porque presta atenção, sabe qual é a palavra para você? Não desças ao Egito. Não desças ao Egito. Você habita nesse mundo, mas não pertence mais a ele. Não desça ao Egito. Não desça aos rudimentos do Egito. Não desça. Não é lugar para nós lá. Então veja bem que o Senhor, ele diz que eu e você não pertencemos a esse mundo, mas fomos enviados ao mundo. Mas não pertencemos a esse mundo. Nós não pertencemos mais. Então toda vez que eu quero abrir mão das coisas do Senhor, porque eu acredito que eu vou passar fome, que eu vou faltar recursos para a luz, para a água, que eu não vou conseguir prosperar, não vou conseguir pagar as contas, eu estou descendo para o Egito. Por causa de uma mentalidade, presta atenção, irmão, não é condenação, é uma mentalidade, porque a mentalidade do mundo é essa: faltou recurso, eu preciso trabalhar mais. Qual é a mentalidade do crente? Faltou recurso, eu preciso confiar mais, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, porque aquele que me chamou é poderoso para me suprir em tudo. Me tornar um abençoador. Agora, quanto você não responde, tá? O quanto você deseja ser um abençoador? Esse é o foco. Então a prosperidade, ela tem um propósito. Se tu uma, pensa. Então nós precisamos desejar ser um abençoador. Então servir é exatamente isso. E aí então, o Senhor continua falando: não desça ao Egito. Presta atenção, não desça ao Egito. A tentação virá. Acredite. Vem para você, vem para mim. Ela vem. Por quê? Por causa que a nossa mente precisa ser constantemente renovada pela palavra, para mim não pensar como o mundo pensa, não agir como o mundo age, não andar como o mundo anda, com a mente renovada. Então o dinheiro, presta atenção, o recurso financeiro, dinheiro, qualquer outra coisa desse mundo, não pode ser o meu Senhor. Eu preciso reinar sobre ele. Você precisa reinar sobre ele. Coloque sua mão sobre a sua testa e diga assim: eu reino sobre as minhas finanças. O dinheiro não me domina. É Jesus quem é o meu Senhor. Amém. Creia nessa verdade. Então a nossa mente ela precisa ser constantemente renovada com isso. Fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Não, veja bem. Isaac, depois disso, eu acho isso tremendo. Porque depois disso, Isaac diz: ok. Então é o seguinte: é para ficar aqui? É. Essa terra que o Senhor vai me dar? É. Se é essa terra, então essa terra precisa ser frutífera. É tempo de seca? Não interessa. Eu tenho semente, eu vou semear. Porque se o Senhor disse que é para mim viver aqui nesse padrão, porque o Senhor vai me dar essa terra, então é aqui mesmo. Vou plantar. E ele planta. Quando ninguém está plantando, ele planta. E aí você sabe o que é interessante? Isaac tem os poços que seu pai cavou, que não secam. Nós temos os do Senhor Jesus, nunca secam. Ele é água viva, não seca. E ele plantou. E a Bíblia diz que ele colheu naquele ano, 100 por 1. E prosperou, ficou riquíssimo, mais do que os filisteus. Ao ponto que eles chegaram e falaram:
olha, Isaac, é o seguinte, você está muito rico, você está mais rico do que nós aqui como nação. Então você precisa ir embora, não dá mais. Ao ponto que ele enriqueceu. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Deus mudou? A bênção mudou? Então diga comigo assim, essas bênçãos é para mim. Você está entendendo? É para mim e para você. Você entende? Elas não estão no futuro, elas estão no presente. Não coloque no futuro. Se você coloca no futuro, nunca vai chegar. Futuro é incerto. Presente, já diz o nome certo. É um presente de Deus para você. É para hoje. Então, essa é a nossa mentalidade, precisa mudar. Para nós crermos na palavra de Deus de uma maneira completa. Absolutamente. E aí, Isaac semeou, ficou riquíssimo. Mas ele não desceu para o Egito. Por isso, deixa eu dizer algo para você, não desça para o Egito. Não desça. Ah, pastor, é difícil. É. A tentação vem. É complicado. Não é. Você sabe o que você só precisa fazer? Orar. Orar. O inconformismo te faz você orar. Aí quando você está um pouco mais inconformado, você ora e jejua. Agora, se o teu inconformismo ele cresceu, aí você ora e jejua até o Senhor responder. Você não para. Você entende? Isso é inconformismo. Aí você não para de declarar a palavra. Sim, é a declaração. Você não muda a declaração, você continua falando. A declaração não daquilo que você está vendo, mas aquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito. E aí você vai diante do Senhor. E você ora, e você chora, e você busca, e você clama, e você passa horas, e você não sai, e você fica ali, sabe? Agora, o que isso vai transformar você? A tua mente. De glória em glória nós somos transformados. Aí agora, não é porque você convenceu, presta atenção, irmão, aí agora você orou, jejuou, estava inconformado, aí você convenceu Deus a te abençoar. Claro que não. Porque você não precisa convencer Deus, você já é abençoado com as bênçãos de Abraão. O que mudou? Você passou a crer e tomar posse daquilo que já é seu. Só isso que mudou. Então o tempo que você passa orando, você não está convencendo Deus a te abençoar. Não. Você está mudando a sua mente para crer de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. É exatamente isso. É porque às vezes a pessoa tem um conceito de oração que ela está convencendo Deus. E ela diz, se eu passar 1 hora orando, eu vou convencer Deus. Não, eu acho que eu preciso jejuar, porque aí Deus vai ver que eu estou sofrendo, eu vou convencer Ele. Irmão, você não precisa convencer de nada. O que Ele tinha de mais precioso, Ele já deu no meu e no seu lugar, que é Cristo Jesus. E agora está dizendo que em Cristo nós somos abençoados com as bênçãos de Abraão. Nós já somos prósperos. Você não vai convencer Ele a te prosperar. Porque Ele já decidiu te prosperar e te abençoar. Então agora, quando nós passamos tempo com o Senhor, com esse inconformismo, nós somos transformados. A nossa mente é transformada para pensar de acordo com a palavra. Amém, irmãos? Amém. Só a mente que precisa ser renovada. É só isso. Você crê nessa verdade? Bom, mas eu preciso falar de alguém outro e eu vou precisar encerrar. Não posso deixar de falar de Pedro. Por que de Pedro? Pedro, ele experimenta do Senhor um milagre sobrenatural. O pastor Washington falou hoje sobre isso. Então, você sabe que quando Jesus vai chamar Pedro, ele usa o barco de Pedro, né? E aí vem o chamado. E aí o Senhor, ele faz uma pergunta, né? Uma pergunta não, ele faz uma afirmação. Ele diz, quando ele acabou de falar, está lá em Lucas 5, pelo volta do verso 3, eu acho. Quando acabou de falar, Jesus dentro do barco, ele disse a Simão, faça-te ao largo, vai para o fundo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Deixa eu te explicar algo aqui. Toda vez, presta atenção, toda vez que você faz na força do seu braço, é igual Pedro. Se pesca a noite toda e não pega nada. É exatamente isso.
na força do seu braço, de uma maneira natural do mundo. Por quê? Porque nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós vamos ficar a noite toda pescando, não vai dar nada, não vai dar resultado. Por quê? Porque o Senhor quer fazer, o Senhor quer que nós tenhamos experiência de viver de uma maneira extraordinária. E aí ele não pega nada. E ele diz, olha, nós não apanhamos nada, nós trabalhamos a noite toda. Talvez esse seja o seu caso até hoje. Pastor, eu trabalhei a vida toda, mas eu nunca consegui nada. Não juntar nada, não tem recurso para nada, nada dá resultado. Parece que eu ganho, mas do mesmo jeito que eu ganho, parece que evapora, some. Então por que você está fazendo na força do seu braço? E agora é cansativo? Você imagina, Pedro. Estava lavando as redes. Já. Trabalhou a noite toda. Bota a rede, tira a rede. Bota a rede, tira a rede. Vai com o barco, vem para cá. E nem tinha motor elétrico naquela época. Nem a diesel. Era no reminho. Rema. Larga a rede. Não pega. Recolhe a rede. Nada. Noite toda. Nada. Cansado. Louco para ir dormir. Aí Jesus disse, vai um pouquinho mais para o fundo, sabe? Lança as redes. E aí Pedro diz, olha, mestre, pescamos a noite toda, não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Deixa eu dizer algo para você. Aprenda a andar sobre a palavra. Nós não andamos conforme o mundo anda. Nós andamos conforme a palavra de Deus diz. Bom, ele fez, né? E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes, e então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Então hoje eu descobri que pelo cálculo mais ou menos que o pastor Washington fez, uma pesca de 60 mil reais. Muito bom, né? Top demais. Uma noite toda. Eu fico, presta atenção. Por que, irmãos? Isso está no relato. É porque aí entra a parte da inveja que o pastor Washington falou. Aquele que trabalha na força do seu braço, ele fica uma noite toda remando. Mas aquele que anda debaixo da palavra do Senhor, numa palavra ele faz uma pescaria de 60 mil reais. Você entendeu? Não é da inveja? Repreende a inveja, irmão. Entendeu? Aprenda a repreender a inveja. Porque é isso. Aí às vezes você fica pensando, não sei, está tendo alguma coisa errada. Não. É porque tem alguém que entendeu a palavra, renovou sua mente e decidiu, eu não vou andar na força do meu braço, mas eu vou andar da maneira que a palavra de Deus diz. Eu não vou andar segundo os meus conceitos, mas eu vou andar segundo os conceitos da palavra. E isso faz diferença. Bom, mas aí agora, veja bem, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, pode subir aqui, Vi, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram os seus filhos. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Pedro entendeu algo. O abençoador é melhor do que a benção. Entendeu? Presta atenção, andar com Jesus é melhor do que você só ter recurso financeiro. Andar com Jesus. Por quê? Porque uma palavra de Jesus muda tudo. Então agora Pedro entendeu, cara, eu só preciso estar perto dele, porque quando ele falar, até os peixes obedecem. Eu fiquei noite toda e não encontrei eles. Aí ele fala numa palavra. Apareceu vários cardumes e nós pegamos tudo. Ei, presta atenção. Não ande como o mundo anda. Não pense como o mundo pensa. Ande pela palavra. A nossa mente precisa ser renovada para crer na área financeira de acordo com a palavra. Não como o mundo pensa. Então nós hoje já cremos que somos completamente perdoados, justificados, redimidos, salvos. Amém? Cremos que o Senhor é aquele que cura, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Então agora creia que você já é abençoado com as bênçãos de Abraão. Você já é. Essa é a realidade.
E aí, então agora ele segue, deixa tudo, segue Jesus. Mas tem mais dois momentos na vida de Pedro que fala sobre pesca. Uma delas, a banda pode ir subindo que eu vou precisar terminar. Uma delas é quando pedem para Pedro, teu mestre paga imposto? E aí Pedro diz, claro que paga. E aí ele vai falar com Jesus, Jesus diz, os filhos pagam impostos? Não pagam, olha a filha que você botou. Mas você faz o seguinte, Pedro, você vai lá, pesca, vai pescar. O primeiro peixe que você pegar, vai ter uma moeda de ouro. Você pega e paga o meu e o teu imposto com essa moeda de ouro. Irmãos, presta atenção. Não está no quanto você faz, mas está naquilo que Jesus já fez e aquilo que Ele diz. Está naquilo que a Bíblia diz. Não está na força do seu braço. Não está. Não está nos padrões do mundo. Está naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia é Deus falando. Então agora, Pedro, ele vê uma pesca maravilhosa. E aí depois agora ele descobre que até moeda de ouro Jesus bota na boca do peixe. Porque é aquilo que a palavra de Deus diz. Não é o conceito do mundo. Essa foi uma experiência. Mas, irmãos, há momentos, talvez, de frustrações, há momentos de dificuldade, há momentos de angústias. É verdade. E qual é a primeira coisa que nós pensamos em fazer? Descer para o Egito. Primeira coisa. Você entende? Por quê? Porque a primeira coisa que o diabo vai sugerir para você é a primeira. Você está dando muito dinheiro para a igreja. Você está se envolvendo muito com a igreja. Não está mais tempo. Isso aí, olha, você não tem mais tempo. Eu fico pensando, não tem mais como falar que não temos tempo depois que nós ouvimos o Júlio falar ontem. Como vão fazer? Então, é uma mentira do diabo. Ele está dizendo, não, acho que você precisa retroceder um pouco aqui e precisa se dedicar agora em ganhar dinheiro. E aí você desce para o Egito. Presta atenção. Você precisa sempre consultar o Senhor. E ouvir aquilo que o Senhor fala. Porque Ele é verdade. Então a nossa mente, ela é pega, muitas vezes, desconectada da palavra. O nosso espírito é conectado, mas a nossa mente está desconectada. Por quê? Porque muitas vezes o diabo ele vai usar o quê? A lógica humana. Qual é a lógica humana? A lógica humana é assim: 2 mais 2, 4. 10 mais 10, 20. 10 vezes 10, 100. 5 pães e 2 peixes, 5 pessoas, 6. Essa é a lógica natural. Mas a lógica celestial, ela muda. A matemática de Deus, ela muda. Por quê? 5 pães e 2 peixes, 10.000 pessoas. E 12 cestos cheios. Você entende que muda? Então, muitas vezes, o diabo ele vai querer usar o quê? Uma lógica humana. Qual é a lógica humana? Parece que estou com escassez de recursos, então agora eu preciso trabalhar mais. Me envolvo menos com a igreja, trabalho mais para mim ter recursos. É a lógica humana. Porque é o que o mundo diz. O mundo diz que é isso que você precisa. Mas a palavra diz que nós somos abençoados com as bênçãos de Abraão. Exatamente isso. E quem enriqueceu Abraão foi Deus. Presta atenção, quem vai prosperar você? É Deus. Mas você precisa pensar de acordo com a palavra. A sua mente precisa ser renovada. E aí, mas veio esse desafio, veio. Então Jesus morre, ressuscita, aparece aos seus discípulos. Mas, sabe, Pedro está frustrado. Por que ele está frustrado? Porque ele negou Jesus. Jesus diz para ele: Pedro, você vai me negar. Ele disse, não vou. Mas negou. E aí, claro, ele está frustrado com tudo isso? Está desanimado? Está abatido? Está. E aí o que acontece? O que Pedro vai fazer? Vai pescar. E agora leva outros junto com ele.
Aí leva agora mais Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Agora Pedro já não vai sozinho, já leva alguns junto com ele. Então, vamos colocar assim, por quê? Porque ele está frustrado. Então, em alguns momentos da sua vida, de repente, você vai estar frustrado? Vai. Aí o diabo vai sugerir o que? Vai para a lógica humana. E quando você fizer isso, você vai influenciar outras pessoas a fazerem. Presta atenção, é uma questão de mentalidade. E aí Pedro vai pescar. E os outros falaram, então nós vamos também. E eles saíram. Isso está lá em João 21. Deve estar lá pelo verso 4. Também nós vamos contigo então, Pedro. Saíram e entraram no barco. E naquela noite, nada apanharam. Uau! De novo. Mais uma vez nós estamos vendo, presta atenção. No padrão do mundo, não dá. Porque a prosperidade é algo do Senhor para nós. Não é na força do nosso braço. Ficar a noite toda de novo. Lança a rede, tira a rede, lança a rede, tira a rede. Nada. Não pegaram nada. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Jesus perguntou-lhe, ei filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Jesus ainda pergunta, daí, pegaram alguma coisa? Solucionou descer para o Egito? Solucionou o problema? Você entende? Eu achei isso interessante porque, irmão, é uma imersão, eu vou falar mesmo, né? Falar. É porque você sabe que eu acho que é interessante, porque às vezes você precisa saber, porque às vezes a gente fala. Até hoje, eu não encontrei ninguém que deixou, não encontrei, alguém que deixou as coisas celestiais no verão, para trabalhar mais no verão, porque precisava fazer dinheiro, realmente ficar próspero, fazer dinheiro. Na verdade, eu vi terminar o verão, está mais pobre do que estava, e está com vergonha acusado de não voltar para a igreja. Que foi enganado por Satanás. Porque não funciona. É um fato, estou te mostrando, não funciona. Pedro foi fazer o que ele sabia fazer, não funciona. Descer para o Egito não funciona mais no nosso caso, porque nós não pertencemos mais ao Egito. É a nossa mentalidade que precisa mudar. Simplesmente para nós aprendermos a sermos abençoados por Deus, prósperos em Deus, em Cristo Jesus, não pela força do nosso braço. E aí ele diz, não tem nada. Nós não temos nada, porque pescamos a noite toda e não teve nada. E então Jesus disse, lance a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. O que mudou? Nada. Na força do braço, sem solução. Uma palavra de Jesus, grande pesca. Não é na força do seu braço, não é no padrão do mundo, mas é debaixo da palavra. Lembre-se sempre disso, é debaixo da palavra. Não largue a palavra por nada. Nada. Por quê? Porque é a palavra. Sabe, é ela, exatamente ela. Então, lá no verso 9, 10, diz o seguinte, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Mas eles apanharam porque Jesus disse, mas Jesus já está esperando eles na praia com pão e peixe. Presta atenção, o Senhor já está esperando você, com todas as bênçãos de Abraão, disponível para você, só dizendo, vem e pega, pela fé, já são tuas, completamente. Pare de andar na força do seu braço. Pare de pensar como o mundo pensa. Pare de ter uma mentalidade de escassez que vai faltar. Não vai, porque o Senhor provê todas as coisas. Crê nisso. Mas deixa eu falar algo para você. Não saia se endividando. Porque essa é a sabedoria. Se você não tem, busque em oração. Porque é Ele quem vai te dar. Mas tem a maneira dEle. Exatamente isso. Ouça dEle. Mas você sempre terá escolha. Quero que você fique de pé.
Presta atenção aqui. Você sempre terá a escolha. A escolha, ela sempre será sua. O que você escolhe? Permanecer firmado no Senhor e tomar posse de todas as bênçãos que já são tuas, porque você é crente e é abençoado com as bênçãos de Abraão? Ou tentar fazer na força do seu braço e descer para o Egito? Essa escolha, ela vai ser sua. A lógica humana ou a palavra de Deus que é sobrenatural? Eu tomei a minha decisão. Você precisa tomar a sua. Exatamente isso. Nós já somos abençoados com as bênçãos de Abraão? Sim. Elas estão no futuro? Não. Elas estão no presente. Eu preciso me apropriar. Mas para isso, eu preciso rejeitar uma mentalidade de mundo. A minha mente, ela precisa ser transformada. Eu acho isso incrível. Incrível, irmãos. Porque o Júris falou ontem. Eu vi essa palestra. Eu vi pela internet. Vi takes. Vi entrevistas já, Pablo Marçal. Ele dizendo, cara, falar, tudo que eu sei, tudo que eu faço, eu aprendi com o pastor Aloysio, na videira. É isso. Só ele usa outro linguajar, mas é onde ele aprendeu. Mas ele aprendeu o quê? Que ele é abençoado com as bênçãos de Abraão. O que ele aprendeu? Que ele é mais que vencedor em Cristo Jesus. O que ele aprendeu? Que esse mundo não domina ele domina, porque ele foi chamado para isso. É isso. O que eu estou te falando hoje? É exatamente isso. Pare de, tome uma decisão hoje, de não pensar mais como o mundo pensa, não agir mais como o mundo age, na questão financeira também, mas se posicionar pela palavra. Eu vou andar sobre a palavra na minha área financeira, aquilo que a Bíblia diz, isso é realidade na minha vida. Quero que você feche os seus olhos. Eu quero agora que você coloque a mão sobre a sua cabeça. Coloque a sua mente aí. E eu quero que você ore agora. Você ore. Abra sua boca e ore. Por quê? Porque nós somos aquele que nós oramos. Então eu não sei se você até hoje estava passando crise financeira, mas ela precisa encerrar. Ela tem um fim, é hoje. A mentalidade do mundo acaba hoje. Então agora você precisa orar, abrir a sua boca e dizer, a minha mentalidade não é mais do mundo. Ela agora, o meu velho homem não me domina. Não, eu não tenho a mentalidade que o mundo tem. Eu tenho a mentalidade da palavra, do novo homem, de Cristo Jesus. Eu sou um ser espiritual. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Declara, não se conforme em você ter uma mente velha sem renovar, porque a palavra diz, mas renovais a vossa mente. Renove ela agora, declare a palavra sobre a sua mente, diga não mais pensar, não mais como o mundo, não mais, eu não quero mais, não suporto mais, eu não tolero mais pensamentos como o mundo pensa, não tolero mais na minha mente, porque eu tenho uma mente renovada em Cristo Jesus. E eu já sou abençoado com as bênçãos de Abraão. Eu já sou próspero. Eu já sou abençoado. Eu já sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Mente de escassez, eu ordeno, pode sair agora. Eu não aceito mais. Porque eu creio que eu sou um cidadão celestial. Não, eu fui chamado para prosperar. O propósito de Deus é que eu seja próspero. O Senhor quer que eu seja uma bênção. Ele quer me abençoar. E eu digo, mente, prepare-se, porque agora eu estou preparado para ser abençoado por Deus, sem limites. Para a direita e para a esquerda, para frente e para trás, a tenda, ela será agora aumentada abundantemente. Eu não irei mais ser alguém que retém, porque
porque eu sou abençoado, eu sou um abençoador. Isso, não pare. Declara a palavra sobre a sua vida. Chega de escassez. Chega de pensamento como o mundo. Chega de os recursos dominarem você. Você foi chamado para reinar em vida. Reinar sobre os recursos. O dinheiro não é o seu Senhor. Jesus é o seu Senhor. Submeta a sua mente a Cristo. Oh, não pare, não pare.